No início, se você é uma pessoa cristã, você é amor. Porque os cristãos é chamada de seita, porque não poderiam adorar outros deuses, os deuses que eram impostos de adoração. Se você fosse romano grego, você teria que adorar certos deuses, tipo Poseidon, Afrais, Akátia, Antena, Afrodite, também Hades, Perséfone. Se eu não me engano, o Cronos também. Vamos para os deuses romanos. Teria que adorar o deus do dinheiro, o deus da prosperidade deles lá, o deus da fertilidade para as mulheres. E eles tinham a expressão de um dos deuses deles lá, que é o deus deles, o deus do sono. Que o Caio, ele citou isso para Elisa, que ele disse que não conseguia dormir. E até a irmã do Caio cita o deus do casamento, que os deuses não me honraram e eu não escutei vocês também. E eu não escutei aos deuses sobre esse casamento com o meu esposo, que a irmã do Caio chega a falar isso. Que não vamos falar nele aqui nesse momento. O ator tem atuação maravilhosa, mas eu não gosto do personagem dele. E os cristãos eram chamados de seita porque negavam todos os tipos dos deuses deles. Seita considerada cristã porque não podiam adorar os deuses romanos e gregos. Como o apóstolo Paulo mostra entre confronto deuses versus Deus. Quando ele vai falar de cura. Mas, Jordana, por que você está falando isso na parte, de novo, do Senhor e a Seba? Porque o apóstolo Paulo também já desafiou deuses romanos, deuses gregos. Também teve uma mensagem de confronto do apóstolo Paulo sobre esses deuses romanos. E na novela, pelo que eu percebi, enfatiza muito a adoração desses certos deuses. E os cristãos são considerados como uma seita porque eles negam a adorar essas estátuas que para as pessoas são consideradas divindades, que é uma adoração a certos deuses que eles acreditam que esses deuses deles vão fazer certos milagres e curas. Mas não, esse é o poder de Deus e somente Deus pode fazer milagres através dele. O apóstolo Paulo também enfrentou uma crítica social na Grécia e meio que na Roma. E também esse é o confronto da Elisa na novela. Quanto a Elisa também tem um certo confronto também de joelhar aos deuses do Caio ou servir a Cristo, em escolher ser fiel a Elisa, sabendo que se o Caio futuramente pedisse ela em casamento, como ele está insistindo para casar com ela, porque ele não é louco por ela, ele é louco pela paz que habita nela, que é a paz de Deus. Aí depois ele vai aceitando Jesus, essa parte do resumo, e aí ele começa a aceitar Jesus. No começo ele fica insistente, mas depois aos poucos ele vai aceitando sem perceber. E também ele quer a paz que a Elisa tem e transmite para ele. Ele quer essa paz transmitida. E por que eu disse que a Elisa ela é confrontada entre servir a Deus, que ela nunca nega e nunca negou e nunca negará,
e servir a deuses romanos, porque ela sabia que se casasse com Caio e o Caio continuasse com essa mesma atitude e essa adoração e ele adorando deuses romanos, e se ele pedisse ela casamento futuramente, ela teria que sacrificar a fé dela e a verdade dela e teria que negar Deus até o fim. E a Elisa nunca quis isso e nunca quer isso. Isso é nítido a novela inteira. A Elisa nunca negará sua fé e nunca quer negar sua fé. A Elisa é uma verdadeira adoradora. E a Elisa está disposta a sacrificar tudo para adorar o nome de Deus. Ela sacrificou a mãe da Elisa, sabendo que se o Caio futuramente pedisse ela em casamento, como ele está insistindo para casar com ela, porque ele não é louco por ela, ele é louco pela paz que habita nela, que é a paz de Deus. Aí depois ele vai aceitando Jesus, isso é parte do resumo. E aí ele começa a aceitar Jesus, no começo ele fica insistente, mas depois aos poucos ele vai aceitando sem perceber. E também ele quer a paz que a Elisa tem e transmite para ele. Ele quer essa paz transmitida. E por que eu disse que a Elisa ela é confrontada entre servir a Deus, que ela nunca nega e nunca negou e nunca negará, e servir a deuses romanos, porque ela sabia que se casasse com Caio e o Caio continuasse com essa mesma atitude e essa adoração e ele adorando deuses romanos, e se ele pedisse ela casamento futuramente, ela teria que sacrificar a fé dela e a verdade dela e teria que negar Deus até o fim. E a Elisa nunca quis isso e nunca quer isso. Isso é nítido a novela inteira. A Elisa nunca negará sua fé e nunca quer negar sua fé. A Elisa é uma verdadeira adoradora. E a Elisa está disposta a sacrificar tudo para adorar o nome de Deus. Ela sacrificou a mãe da Elisa, sabendo que se o Caio futuramente pedisse ela em casamento, como ele está insistindo para casar com ela, porque ele não é louco por ela, ele é louco pela paz que habita nela, que é a paz de Deus. Aí depois ele vai aceitando Jesus, isso é parte do resumo. E aí ele começa a aceitar Jesus, no começo ele fica insistente, mas depois aos poucos ele vai aceitando sem perceber. E também ele quer a paz que a Elisa tem e transmite para ele. Ele quer essa paz transmitida. E por que eu disse que a Elisa ela é confrontada entre servir a Deus, que ela nunca nega e nunca negou e nunca negará, e servir a deuses romanos, porque ela sabia que se casasse com Caio e o Caio continuasse com essa mesma atitude e essa adoração e ele adorando deuses romanos, e se ele pedisse ela casamento futuramente, ela teria que sacrificar a fé dela e a verdade dela e teria que negar Deus até o fim. E a Elisa nunca quis isso e nunca quer isso. Isso é nítido a novela inteira. A Elisa nunca negará sua fé e nunca quer negar sua fé. A Elisa é uma verdadeira adoradora. E a Elisa está disposta a sacrificar tudo para adorar o nome
de Deus, ela sacrificou a mãe Elisa, sabendo que se o Caio futuramente pedisse ela em casamento, como ele está insistindo para casar com ela, porque ele não é louco por ela, ele é louco pela paz que habita nela, que é a paz de Deus. Aí depois ele vai aceitando Jesus, essa parte do resumo. E aí ele começa a aceitar Jesus, no começo ele fica insistente, mas depois aos poucos ele vai aceitando sem perceber. E também ele quer a paz que a Elisa tem e transmite para ele. Ele quer essa paz transmitida. E por que eu disse que a Elisa ela é confrontada entre servir a Deus, que ela nunca nega e nunca negou e nunca negará, e servir a deuses romanos, porque ela sabia que se casasse com Caio e o Caio continuasse com essa mesma atitude e essa adoração e ele adorando deuses romanos, e se ele pedisse ela casamento futuramente, ela teria que sacrificar a fé dela e a verdade dela e teria que negar Deus até o fim. E a Elisa nunca quis isso e nunca quer isso. Isso é nítido a novela inteira. A Elisa nunca negará sua fé e nunca quer negar sua fé. A Elisa é uma verdadeira adoradora. E a Elisa está disposta a sacrificar tudo para adorar o nome de Deus. Ela sacrificou a Moisés, sempre desistiu do amor para ser próxima mais de Deus. A Elisa escolheu a proximidade com Deus. Ela desistiu dos manjares do mundo e de vários deuses, de outras etnias, se ela namorasse homens diferentes ou próprios homens da cultura romana. Elisa prefere ser mais próxima de Deus do que dos homens que aproximavam dela. Já viram os homens que aproximavam dela também, né? Porque os homens na época romana queriam certos hot, que eu não posso falar certa coisa porque senão o YouTube corta meu vídeo, queriam prazeres. Uma palavra traduzida que não é muito pesada. Porque os homens queriam possuir a Elisa pela beleza e achando que ela é que nem as moças romanas. Como é as moças romanas? Se entregavam e não pensavam nas consequências pelos homens, vamos dizer assim. E também Elisa é uma mulher diferente. Bom, vou finalizar aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar vários likes nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e daqui a pouco terá vídeo no canal de cortes. Aguardem e até a próxima. E fui!